Você sabia que existe um país na Europa que está entre os mais tristes do mundo em 2024? Não é uma surpresa qualquer e também não é um país qualquer. Hoje nós vamos falar de uma lista da ONU em que analisa os países mais felizes do mundo e esses ficaram nos 10 últimos lugares. PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade, generosidade e percepção de corrupção. 10º lugar, o IEM. O IEM já vivia uma tragédia humanitária antes desses ataques recentes agora dos Estados Unidos aos Houthis, grupos terroristas que ficam naquela região atacando alguns barcos que passam. O Iêmen tem várias brigas tribais entre eles, sendo um país rico em recursos naturais, mas, no entanto, o pouco que extrai ali de petróleo normalmente é colocado nas contas particulares dos políticos. Em nono lugar, nós temos a Venezuela. Para quem mora aqui no Brasil, já viu muitos venezuelanos que migraram para cá e, às vezes, muitos deles até pedindo comida na rua e dinheiro para sobreviver. A Venezuela vive uma tragédia humanitária. É um país também muito rico em petróleo, mas possui um governo lá autocrata, duro, comanda todo o governo, inclusive o judiciário, o legislativo e vários campos. Eleições tem, mas não foi reconhecida mundialmente, com fortes indícios de fraude dentro da Venezuela. A Venezuela vive uma tragédia humanitária do seu povo, principalmente depois das sanções norte-americanas ao petróleo de lá. Pouquíssimas pessoas ricas e uma pobreza absurda. Em oitavo lugar, nós temos a República Centro-Africana. A violência, conflitos internos, falta de educação, saneamento básico faz com que a República Centro-Africana sofra também muito. Em sétimo lugar, nós temos o Sudão do Sul. O Sudão ele foi dividido ali em dois, entre o Sul e o Norte. O Sudão do Sul vive uma violência constante, extrema pobreza, guerra entre o Norte também, sofre sanções internacionais devido a essas guerras, a conflitos, a extermínios, e a população vive em uma situação muito difícil. O Irã. O Irã quer se destacar como potência nuclear, mas é um país muito infeliz, porque o Irã ele tem uma repressão muito forte contra as mulheres, é um regime onde as leis são ditadas pela religião, mas mesmo assim não impede que o Irã seja uma das grandes potências mundiais em corrupção. É um país muito corrupto, em que as pessoas têm poucos direitos, não têm direito de expressão. O quinto lugar é o nosso país, que fica ali na Europa também. Também porque Europa e Ásia. É a Rússia. A Rússia, através de Putin, é uma autocracia. Temos níveis altíssimos lá de alcoolismo, extrema pobreza absoluta, poucos oligarcas ricos, pessoas muito ricas mesmo, no cenário mundial, mas com nível de pobreza altíssimo. A sua população sofre muito, a população russa. É uma grande potência nuclear, mas também é uma grande potência de infelicidade e de tristeza. Quarto lugar depois da Rússia, nós temos o Zimbábue. Crise política, repressão, hiperinflação, falta de educação, gente, até falta de água potável. É um daqueles países também que tem recursos naturais que poderiam ser transformados em riqueza para a população, mas infelizmente isso não acontece devido normalmente aos seus autocratas que, quando existe de fato eleição, essas eleições não são eleições justas, mantendo normalmente essas figuras no poder. No terceiro lugar, nós temos o Líbano. O Líbano.
Gibran Khalil Gibran sempre me lembra. Quem nunca leu Gibran, vale a pena ler. O Líbano é um país em que tem um sistema de governo ali estável, entre aspas, mas é um país muito corrupto também. O Líbano ele sofre com inflação, instituições fracas e depois de 2020, um gravíssimo problema quando seu porto explodiu. Segundo lugar, Serra Leoa. Serra Leoa, África, guerra civil, sem fim, muito desemprego, assistência médica de saúde é fraquíssima em Serra Leoa. E para agravar mais a situação, entre 2014 e 2016, nós tivemos uma grande epidemia lá de ebola, onde matou muita gente, deixando uma quantidade muito grande de órfãos. Serra Leoa tem muito problema de corrupção e volta assim, esses problemas desses países são sempre muito semelhantes. Bate sempre ali na corrupção, na falta de educação, saúde pública de fato. E Serra Leoa é um problema gravíssimo da humanidade. Nosso primeiro lugar, Afeganistão. Afeganistão dispensa palavras. Toda vez que fala Afeganistão, me lembra muito do Caçador de Pipa. Um livro excelente, quem não leu, procure ler. O Afeganistão vem décadas de guerra, sofreu invasão ali russa e depois sofreu uma intervenção, uma invasão na realidade americana, que tirou o Talibã naquela época e depois na saída dos Estados Unidos dessa intervenção, o Talibã retornou. Nesse retorno do Talibã, voltou todo tipo de repressão que existe no Afeganistão. O Talibã lá oprime mulheres, elas não podem nem estudar nem trabalhar. Muitas mulheres que são viúvas precisam manter seus filhos, não podem trabalhar, porque o regime do Talibã ele não permite isso, fazendo com que o país viva um caos humanitário. A corrupção está impregnada lá, mesmo sendo radicais religiosos, né? Eles são radicais religiosos, mas são muitos corruptos, desvio constante de dinheiros que às vezes o país produz. E esse país vive essa tragédia humanitária, ranqueando como o país mais triste do mundo, do mundo, do mundo. Nessa lista, nós podemos notar que um dos poucos que tem eleições recorrentes é Serra Leoa, mas a gente sabe que lá nós temos um nível de corrupção muito alto também na política. Um desses você pode considerar de fato um país democrático. Mesmo a democracia tendo seus defeitos, ainda é um fator decisivo para a felicidade humana hoje. Se gostou do nosso vídeo, dá o seu joinha aí, se inscreva no canal e procure nos seguir ativando o sininho.